nós estamos meditando acerca deste reino eterno, uma promessa feita a Davi. Amados, existe um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, e que criou a sua vida, a nossa vida. E esse Deus todo-poderoso, Ele decidiu se revelar através da sua palavra. A Bíblia Sagrada é a revelação de um Deus todo-poderoso que nos ama. Um Deus que nos ama tanto que Ele decidiu escrever uma cartinha de amor para nós. Aí Ele começou a escrever lá em Gênesis, e olha o tanto que Ele escreveu. Levanta a sua Bíblia assim, e diga assim: isso aqui é o tanto que Ele me ama. Amém? Esse Deus todo-poderoso decidiu se revelar nas Escrituras. E este Deus nos conta, nos mostra, que quando Ele criou o primeiro casal, Adão e Eva, e Ele os colocou na terra, Ele tinha um propósito com Adão e Eva. Ele vai até aquele casal recém-criado, e Ele diz assim: vocês estão aí na terra para exercer domínio, para governar a terra. O propósito de Deus é que Adão e Eva governassem a terra ouvindo a Deus. O propósito do Senhor é que no futuro este casal iam de fato se casar, iam ter filhos, e eles iam conduzir um casamento ouvindo a Deus. Eles iriam criar filhos ouvindo a Deus. Eles iriam encher a terra ouvindo a Deus. Mas você conhece a história. Em algum momento, Adão e Eva, eles que tinham apenas um mandamento para obedecer. Quantos mandamentos, irmãos? Só tinha um, meu irmão. Só um mandamento. E em algum momento, eles deram as costas para aquele mandamento, deram as costas para Deus, e eles decidiram, eles optaram em fazer a sua própria vontade. E eles desobedeceram a Deus. Eles saíram, escute isso, em algum momento, Adão e Eva, eles saíram de debaixo do governo de Deus. O Éden, aquele jardim chamado Éden, era o lugar do governo de Deus. Para estar no Éden, Éden quer dizer prazer, Éden quer dizer delícia. Para viver no Éden, era necessário que eles estivessem debaixo do governo de Deus. Mas ao pecar, eles saíram de debaixo desse governo. E a Bíblia diz então que o pecado entrou na história do homem. A Bíblia diz então que a terra passou a se tornar maldita por causa do pecado do homem. Essa terra que foi criada para ser uma bênção, esse lugar que foi criado para ser uma casa de paz para a humanidade, agora é um lugar amaldiçoado, diz a Bíblia. É um lugar onde as leis da natureza passaram a ser pervertidas. Nós imaginamos que não existia, antes do pecado, este exército de vírus e bactérias que tem hoje. Nós imaginamos que antes do pecado, não haveria esses furacões, esses maremotos, porque tudo que Deus faz é tão lindo e perfeito. Mas essa terra debaixo do pecado e da maldição, ela passou a ser pervertida. E os homens, então, que foram nascendo, diz a Bíblia que agora já não eram como o primeiro Adão, feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que os filhos de Adão já nasceram à imagem e semelhança do Adão caído. Todos eles já nasceram, e nós fazemos parte dessa geração, todos os homens nasceram com uma natureza pecaminosa dentro deles, eu e você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5
versículo 12, vai nos mostrar que, por causa de Adão, o pecado e a morte passou para todos os homens. Está escrito, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, e esta é a nossa condição. A condição do ser humano é alguém com uma natureza pecaminosa dentro dele, uma natureza carnal dentro dele. Nós temos que admitir e reconhecer isso, uma tendência para errar, uma tendência para fazer o mal, uma tendência para se distanciar de Deus. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Este é o retrato do ser humano, caído dentro dele mesmo, vivendo no meio de um povo caído, vivendo numa terra caída, longe de Deus. E o caos estava instalado na terra. Mas a boa notícia, a boa nova, é que aquele Deus que nos amou e nos projetou e nos criou, Ele nunca desistiu de nós. Ele continuou sonhando, amando, e Ele continuou planejando uma restauração. É por isso que lá no livro de Êxodo, capítulo 19, Deus, falando com Moisés acerca da nação de Israel, Êxodo 19, 5, versículo 5, ele diz, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Para só um pouquinho aí, daqui a pouco a gente continua. Deus aqui está dizendo para Moisés falar para o povo. Deus está dizendo o seguinte, você lembra, Moisés, que um dia Adão, ele estava debaixo do meu governo, e ele pecou e ele saiu. Pois eu estou dizendo para você agora, avisa o povo, se eles guardarem os meus mandamentos, se eles guardarem a minha aliança, eles vão ser minha propriedade particular. Agora olha o versículo 6. E vocês serão um reino, diga reino, reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está dizendo, o sonho que eu tinha de estabelecer um reino na terra não acabou, Moisés. O sonho que eu tinha de estabelecer um domínio santo sobre as nações não acabou. Se vocês me obedecerem, eu vou estabelecer o meu reino sobre a terra através de vocês. Deus está dizendo, aquele que me obedece faz parte do meu reino. Isso aqui Deus está mostrando para Moisés um pouquinho do que ele planeja. Os anos se passam, Israel se estabelece numa terra, sobem tantos juízes, rei Saul, até que de repente surge um rei chamado Davi. Davi é um homem, de fato, queridos, especial na palavra de Deus. Davi é uma pessoa diferente. Davi não foi conhecido porque era muito sábio. Davi não foi conhecido porque era muito forte. Davi não ficou famoso porque era muito inteligente. Davi ficou conhecido porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, é o único homem em toda a Bíblia de quem Deus diz isso. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Não foi alguém que disse, não foi outro ser humano que disse isso de Davi, foi o próprio Deus. Você já imaginou o que é Deus? Olhar dos céus à terra, falar o seu nome e dizer assim, achei alguém parecido comigo. Achei alguém que pensa como eu penso.
É Deus olhando dos céus à terra e dizendo assim: achei alguém que me entende, achei alguém que me busca, achei alguém que faz a minha vontade, achei alguém que me obedece. Deus olha para esse homem, para Davi, e Deus diz isso acerca dele. Um menino, um jovem pastor, ungido, que vence tantas batalhas, vence o gigante, vence perseguições, se torna rei. Um homem que não era perfeito, Davi pecou, Davi errou, mas a graça de Deus na vida de Davi é que mesmo quando ele pecava, meu irmão, minha irmã, ele sabia se arrepender, ele sabia admitir. O problema não é somente pecar, pecar é um problema, mas problema maior é aquele que peca e não se arrepende, é aquele que peca e fica teimando: não, mas eu estou certo. É aquele que peca, mas não há contrição no coração, não se quebranta, não reconhece, não admite o seu erro. Não é assim com Davi. Quando nós lemos os salmos de Davi, percebemos o coração daquele homem. Os salmos, ele escancara o coração, ele abre o coração. Quando você começa a ler aqueles salmos, você vê Davi contando dos seus pecados, dos seus limites, dos seus temores, das suas aflições, mas em todo o tempo afirmando a fé em Deus, em todo o tempo afirmando o amor de Deus, o cuidado por Deus, o zelo por Deus, a certeza de que Deus estava com ele. Tão linda a história desse rei Davi. E foi para o rei Davi que Deus fez uma das maiores promessas da Bíblia. Ali no livro de 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 12, 2 Samuel 7, 12. Para ele, para Davi, Deus diz: quando teus dias, Davi, se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e este descendente, com ele, eu estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o seu reino. Essa promessa é tão gloriosa, porque Deus está dizendo: Davi, você é rei, você está fazendo bem, mas eu quero te dar uma promessa, meu querido. Você vai morrer, e de um descendente seu, eu vou levantar alguém que vai estabelecer um reino eterno, um reino que vai durar para sempre, um reino que nunca passará. Todo reino passava, haviam reis bons, reis maus, mas uma era a certeza: todo rei morria, e aquele governo, aquela administração morria com ele. Mas agora Deus está falando acerca de algo diferente. Deus está dizendo: eu vou levantar um rei que vai estabelecer um governo, um reino eterno, um reino que não vai passar. Esse Messias prometido por todo o Antigo Testamento, um Messias que foi prometido em cada livro da Bíblia. Ele será rei, ele governará, ele será um justo que dominará sobre os homens, no temor de Deus. Ele é conselheiro, ele é maravilhoso, ele é Deus forte, ele é príncipe da paz, ele é pai da eternidade, ele é alfa, ele é ômega. Esse Messias foi sendo prometido, aquele que viria estabelecer um reino eterno. Você consegue imaginar aqueles homens, depois dessa promessa, o próprio Davi pensando nesse rei, e as pessoas esperando: quando virá? Quando virá o rei prometido? Quando virá o reino de Deus para a terra?
nós vamos até o livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Uma jovem chamada Maria, noiva de um jovem chamado José, recebe a visita de um anjo. E o anjo diz para ela, versículo 30, o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus é o descendente prometido. Jesus é o Messias que havia de vir. Jesus é o cumprimento daquela promessa que Deus fez a Davi. Versículo 34, aliás, versículo 33, o anjo continua dizendo: Ele, este Jesus, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Enganam-se aqueles que pensam que o ministério de Jesus terminou na cruz. Enganam-se aqueles que pensam que Jesus foi derrotado e teve um ponto final na cruz, porque a Bíblia diz que a cruz foi um momento em que Jesus foi o nosso substituto. A cruz foi um momento em que Jesus morreu por mim e por você. Mas depois de morrer na cruz, no terceiro dia, o Rei ressuscitou. O Rei está vivo. O Rei vive para sempre. O seu governo é para sempre. Ele vai reinar para todo sempre. Ele é o descendente prometido. Algumas pessoas não entenderam a cruz. Alguns judeus pensavam que Jesus ia ser um governante político. Alguns judeus estavam esperando que Jesus ia repelir os romanos, ia começar uma guerra, uma revolução, ia governar ali fisicamente. Eles não entenderam. O reino de Deus, queridos, não é um reino material. O reino de Deus é um reino espiritual. Quando nós falamos sobre reino de Deus, nós compreendemos que esta é a mensagem mais importante do Evangelho. Jesus, ele ensinou sobre muitas coisas, mas o tema principal de Jesus foi o reino. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 2, olha o que diz lá. Mateus capítulo 3, versículo 2. Vou ler a partir do verso 1. Pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Olha o que ele pregava. Qual que era a pregação de João Batista? Pastor, eu queria ouvir uma pregação de João Batista. Não precisa querer, basta ler. A pregação está registrada. Pastor, o que João Batista pregava? Vamos lá, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo ou é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque o reino dos céus está vindo sobre a terra. Arrependam-se, porque o governo dos céus está vindo para governar a terra. Arrependam-se, porque o domínio estabelecido nos céus está agora vindo para se estabelecer na terra. E ele dizia: é necessário se arrepender, porque só recebe este reino aquele que se arrepende. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, olha que coisa linda:
arrependei-vos, porque está próximo, ou é chegado, o reino dos céus. É o que Jesus pregava. Versículo 23, Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Pregando o quê, querido? Pregando o evangelho do quê? Do reino. E curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O que Jesus pregava? Reino de Deus. Várias parábolas de Jesus foi acerca do reino de Deus. Ele costumava dizer: a que eu vou assemelhar o reino de Deus? Como é que eu vou explicar o reino de Deus para vocês? O tempo todo, Jesus estava falando acerca do reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é o governo de Deus. Reino de Deus é o domínio de Deus. Nós cremos na imortalidade da alma. Nós cremos na eternidade com Cristo. Nós cremos que quando um crente morre aqui na terra, ele vai estar para sempre com o Senhor nos céus. Mas nós não podemos dizer que eu tenho que morrer para entrar no reino de Deus. Porque em nenhum lugar da Bíblia está escrito que nós vamos ter que morrer para ir para o reino. Não, a pregação de Jesus foi revolucionária, porque Jesus veio e começou a pregar dizendo o seguinte: parem de se preparar para ir para o reino, se arrependam porque o reino está chegando aqui. Vocês pensam que vocês estão indo para Deus? A notícia é: Deus está chegando no seu coração, Deus está chegando na sua vida, e Ele vai entrar na vida daquele que se arrepende. Mateus capítulo 6, eu desafio você a ler este capítulo na sua casa, durante a semana. Jesus ensina como dar esmola, Jesus ensina como orar, Jesus ensina como jejuar, mas em todo o tempo aqui de Mateus capítulo 6, Jesus confronta a religião. Jesus começa dizendo assim: pessoal ora desse jeito, mas o povo do reino não ora assim, vocês vão orar assim, dessa forma. As religiões ensinaram que para dar esmola, você tem que ir para a praça e fazer uma cena e mostrar para todo mundo. No reino de Deus é diferente. Os religiosos, quando jejuam, fazem aquela cara de religioso triste, para todo mundo saber que ele está jejuando. Mas no reino de Deus não é assim. Você vai estar mais feliz ainda, para ninguém perceber. Jesus o tempo todo, Mateus capítulo 6, o tempo todo, ele faz um paralelo. Ele faz, na verdade, ele mostra aqui como reino e religião entram em colisão. Escute isso. Reino de Deus não é religião. A verdade é que o maior inimigo do reino de Deus é a religiosidade e as religiões. A religião é inimiga do reino de Deus. Os religiosos quiseram matar Jesus. Os pecadores eram amigos de Jesus. Os religiosos que gritaram: crucifica-o. Por que as religiões são inimigas do reino de Deus? Porque as religiões tentam fazer o que só o reino pode fazer. As religiões prometem salvação por meio de obras. Mas só o reino de Deus estabelecido no coração do homem é que pode trazer salvação para o homem. Jesus não veio fundar uma religião nova. Jesus não pregou assim: arrependam-se porque é chegada a religião de Deus. Não, o mundo já tinha muita religião, o mundo não precisava de mais religião. Você não precisa de mais religião. O que você precisa é do reino de Deus na sua vida. Quando Jesus foi ensinar os homens a orar, Mateus capítulo 6, versículo 10.
Ele diz que nós deveríamos orar pedindo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus não nos autorizou a orar pedindo: me leva para o teu reino, Senhor. Não aguento mais viver aqui nessa terra, Senhor, me leva embora. Não aguento mais pagar conta, me leva embora. Eu quero ir embora, eu quero ir para o teu reino. Jesus não nos autorizou a orar assim. Você não tem autorização de Jesus para pedir para ir embora. Ouviu bem? Fala para quem está do seu lado: desfaça as suas malas. Tem gente que já está com a malinha pronta. Me leve embora, Jesus, eu quero ir. E Jesus está dizendo: mude a sua oração. Jesus está dizendo: o meu propósito, o meu projeto continua. O propósito de Deus é estabelecer o reino dele aqui na terra. Então a nossa oração é: que venha o teu reino sobre essa terra, que venha o teu reino sobre a minha vida, que venha o teu reino sobre o meu casamento, que venha o teu reino sobre os meus filhos, que venha o teu reino sobre o meu trabalho, que venha o teu reino sobre a minha vizinhança, que venha o teu reino sobre o meu coração. O nosso trabalho, o trabalho da igreja, é trazer o reino dos céus para a terra. O nosso trabalho é estabelecer o reino de Deus na terra. O que é reino? Diga governo. Então o meu trabalho é trazer o governo de Deus para a terra. O domínio de Deus para a terra. A oração aqui, Jesus falou assim: vocês vão orar dizendo: que venha o teu reino, primeira parte, e que se faça a tua vontade na terra, como ela é feita no... Irmão, já parou para pensar como é que a vontade de Deus é feita no céu? Quando Deus olha para um anjo e diz assim: anjo, faça tal coisa, o que você acha que o anjo faz? Ah, Deus, por quê que eu tenho que ir lá fazer isso? Ah, Deus, tem base bíblica isso? Ah, Deus, mas eu não me sinto feliz fazendo isso. Ah, Deus, espera mais uma semana que eu vou, pede de novo. Será que é assim, meu irmão? Como será que a vontade de Deus é feita nos céus? Eu creio que ela é feita totalmente. Eu creio que ela é feita imediatamente. Eu creio que ela é feita sem murmurações. E a nossa oração que nós devemos orar, diz Jesus, é: que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita nos... Então, quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, qual é a nossa postura? Eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso pensar se eu estou no reino de Deus, ou eu penso que estou. Eu preciso pensar se o reino de Deus está na minha vida, ou eu penso que ele está. Como é que eu sei se eu estou no reino de Deus? Como é que eu sei se o reino de Deus está na minha vida? Respondamos esta pergunta. A vontade de Deus está sendo cumprida na minha vida, como ela é cumprida nos céus? Isso é estar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é se submeter ao rei. Escute isso. Eu disse agora há pouco que reino é o domínio de um rei, correto? Todo domínio sem um rei vai encontrar outra coisa para dominá-lo. Se o rei Jesus não estiver governando a sua vida, outra coisa está. Se o rei Jesus não estiver governando a sua casa, o seu casamento, outra coisa está. Se o rei Jesus não estiver governando o teu ministério, o teu chamado, as tuas finanças, outra coisa está. Se o rei Jesus não estiver governando a tua agenda de tempo, os teus compromissos, os teus sonhos, outra coisa está. No reino de quem você mora.
Estamos no reino de Deus ou não estamos? Porque como é que eu trago o reino de Deus para a minha vida, para a terra? Em primeiro lugar, eu tenho que trazer o reino de Deus para o meu coração. Antes de trazer o reino de Deus para o meu casamento, para a minha família, para os meus filhos, eu tenho que trazer para dentro de mim. Eu tenho que trazer o reino de Deus para dentro da minha mente. É por isso que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Quem está dominando a minha mente? Eu tenho que trazer o reino de Deus para o meu coração. Será que os meus sentimentos são regidos pelo Rei Jesus? Ou os meus sentimentos continuam sendo regidos pela carne, pelo diabo, pelo mundo? Quem está regendo os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha vontade? Quem domina? Quem tem a última palavra dentro de mim? Deus ou a minha carne? O reino de Deus está na minha vida? Pastor, eu quero muito entrar no reino de Deus. Como é que eu faço? Quanto custa? Custa tudo, meu filho. Um homem religioso chamado Nicodemos. Pensa num homem religioso, um homem que eu admiro. Um homem que conhecia todo o Antigo Testamento, que jejuava 3 vezes por semana e orava no mínimo 3 vezes por dia. Ele chega até Jesus cheio de religião, sem nada de reino. Ele chega até Jesus e ele vai perguntar acerca do reino de Deus. E lá em João, capítulo 3, versículo 3, Jesus nos dá uma informação tão importante. Jesus responde a Nicodemos e diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem gente que vai para a igreja, aprende a cantar os cânticos, aprende a ler a Bíblia, aprende a orar, como um bom religioso, mas ele está na religião, mas não está no reino de Deus. Ele vira um religioso, mas ele não é um cidadão do reino dos céus. Nicodemos era um grande religioso, mas ele não estava no reino. Jesus olha para ele e fala: apesar de toda essa tua religiosidade, você tem que nascer de novo, filho. O que é nascer de novo? É você se arrepender dos seus pecados, é você abrir o seu coração, reconhecer Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. É você convidar Jesus para entrar na tua vida. E essa é a nossa parte. Ainda tem a parte de Deus. A parte de Deus é que Ele vem de fato, quando nós nos arrependemos de verdade. Ele entra dentro de nós. E Ele opera dentro de nós um milagre chamado novo nascimento. O que é o novo nascimento? É o nosso espírito amortecido ser recriado, tocado, vivificado pela vida de Deus. É um milagre de mudança interior, de transformação interior. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo. Essa pessoa vai experimentar um milagre, uma transformação. E vai se transformar numa nova criatura. Todas as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Isto é um milagre sobrenatural. Ou você nasceu de novo ou não. Se você não nasceu de novo, então você é apenas um religioso igual a Nicodemos. E às vezes, amados, escute o que eu vou falar, mas me ouça com ouvidos corretos, por favor. A religião é a maior inimiga do reino de Deus, porque a religião convence as pessoas que elas não precisam de novo nascimento. Eu já fui evangelizar pessoas, falar de Jesus para algumas pessoas que me diziam assim: não, mas eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu amo Deus, eu rezo todo dia, eu faço tudo certinho, então eu não preciso desse negócio de novo nascimento. Isso é verdade. A religião é tão ruim. A religião é pior do que pecado. Fala para quem está do seu lado: religião é pior do que pecado.
Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, mas não convence da religião. É por isso que é mais fácil você evangelizar um pecador que sabe que é pecador, do que um religioso que pensa que nasceu de novo, que está no reino. Porque a religião cria uma casca no coração da pessoa. Ela se blinda atrás da religiosidade. E há pessoas que estão dentro da igreja, que são ótimos religiosos, que não nasceram de novo, mas se escondem atrás da sua religiosidade, para não buscar o novo nascimento. Esse é o problema daqueles que no último dia vão olhar para Jesus e vão dizer assim: mestre, Jesus, nós queremos estar com o Senhor, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas nós temos comido na tua presença, nós temos profetizado em teu nome, expulsado demônios, fez tantas obras. Eu não vos conheço, vocês são só religiosos, vocês nunca nasceram de novo, vocês nunca entraram no reino. Lucas, capítulo 17, versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, olha isso: não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está aonde, queridos? Os fariseus eram os religiosos da época. Eles viviam de aparências, eles faziam para os outros ver. E eles perguntaram, cadê o reino de Deus? Eles queriam ver por fora. Deixa eu ver se você tem cara de reino de Deus. E Jesus falou, vocês estão muito enganados, porque o reino de Deus não se trata de aparência. O reino de Deus é essência. O reino de Deus não é casca. O reino de Deus é miolo. O reino de Deus não está fora de vocês, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é um milagre de novo nascimento que acontece dentro de vocês. É muito fácil, amados, trabalharmos a aparência, é muito fácil nos maquiarmos, é muito fácil parecermos aquilo que não somos, mas o reino de Deus tem a ver com quem nós somos aqui dentro, quem eu sou quando eu estou sozinho, quem eu sou quando eu estou em lutas, quem eu estou quando ninguém está por perto, esse é quem eu sou. Isso é reino de Deus. E é linda essa palavra quando ele diz assim, o reino de Deus já está dentro de vocês. O reino de Deus começa dentro de mim, querido. É dentro de mim. Quando eu estou submetido ao reino de Deus, isso vai extravasar e vai tomar depois o meu casamento. Vai tomar depois a minha família, a minha casa. Quando o reino de Deus está dentro de mim, onde eu vou trabalhar, o meu ambiente vai começar a ser mudado. É assim que nós estabelecemos o reino de Deus na terra. A minha casa está no reino de Deus, mas daqui a pouco o meu vizinho também está, porque o reino de Deus vai passando de um para o outro. Você está cheio do reino de Deus, você está cheio do governo de Deus na sua vida, amém? À medida que nós nos submetemos ao reino de Deus, o poder desse reino vai se manifestando na nossa vida. Esse reino é o domínio de Deus sobre nós, sobre nosso coração, sobre nossa vida, mas também é o domínio de Deus sobre as circunstâncias que estão ao nosso redor. Daqui a pouco você tem uma enfermidade, e se você está dentro do reino de Deus, e fé, você começa a exercer a tua autoridade espiritual, e a enfermidade tem que ir embora em nome de Jesus. Os caminhos estão trancados, mas você está no reino de Deus, e aí você abre a tua boca profética, amém? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, é por isso que Jesus é chamado de rei dos reis. Rei de quem? Rei de nós, rei do povo, rei da igreja. Amém? Você é um rei na sua vida, mas você tem que submeter ao rei dos reis, porque nós não temos a autoridade de nós mesmos, toda a nossa autoridade vem do rei Jesus, essa é a autoridade que nós exercemos. Mateus capítulo 6, versículo 33, textão conhecido, pastor, o senhor está falando muito sobre o reino de Deus hoje. Estou falando por causa desse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar, tem que ser prioridade na minha vida,
Tem que ser prioridade na vida do cristão. O quê? Qual deve ser a nossa prioridade? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O contexto aqui, Jesus está falando de pessoas preocupadas com sustento, pessoas preocupadas com o que comer, com o que vestir, com provisão. E Jesus finaliza dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vai ser acrescentado na sua vida. Escute, quando você busca o reino, Deus começa a acrescentar coisas na sua vida. Nessa noite você está buscando o reino de Deus. Nessa noite Deus está acrescentando coisas sobre você. Existem coisas a caminho da sua vida, porque Deus é o Deus do acréscimo. Mas nós temos que entender, nós não buscamos coisas, nós buscamos reino. As coisas vêm como consequência. As bênçãos, o agir de Deus, o mover de Deus, vem com uma consequência sobre a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, quem está controlando a nossa vida? Quem está controlando o nosso casamento? Quem está controlando os nossos sentimentos? O reino de Deus tem que ser buscado. Pastor, eu nasci de novo. Continue buscando. A gente nasce de novo, nós nos tornamos uma nova criatura, mas todos os dias, nós vamos ter essas decisões. Me submeto ao reino, faço a vontade de Deus ou faço a minha vontade? Quer ver uma frase muito usada hoje, infelizmente, até dentro da igreja? Eu preciso ser feliz. Eu vou fazer isso porque isso vai me fazer feliz. Eu quero viver como eu quiser. Isso não é coisa de quem está no reino. Quem está no reino faz a seguinte pergunta: isso vai deixar o meu Deus feliz? Então a questão não é se fazer tal coisa, pensar tal coisa ou dizer tal coisa vai me deixar feliz. A questão é: meu papai do céu, o meu rei Jesus, vai ficar feliz com isso? Se for ficar feliz, eu faço. Se não for ficar, eu não faço. Por quê? Porque eu estou debaixo de um reino, eu estou debaixo do governo de um rei, e este rei manda na minha vida. Este rei governa a minha vida. Eu quero finalizar lendo Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. E olha, passado, não é futuro, tá? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já aconteceu. Se você nasceu de novo, você já foi transportado. Aquilo que eu disse, você não precisa morrer para entrar no reino, você já entrou. Se você nasceu de novo, você já entrou no reino de Deus, debaixo do governo de Deus. Agora, o problema é que tem crentes que nasceram de novo, mas eles ainda têm a mentalidade de império das trevas. Eles estão no reino de Deus, mas a mentalidade deles não mudou. E nós precisamos adquirir essa mentalidade de reino, essa mentalidade de obediência, essa mentalidade de respeito, temor, essa mentalidade de submeter a minha vida, o meu coração, essa mentalidade de conferir o meu coração com o coração de Deus, de conferir a minha vida com aquilo que Deus pensa. Isso é a mentalidade que a gente tem que adquirir.